2h52, estamos de volta aqui com o Estúdio CBN para falar da temática da dengue, da campanha que existe de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença, mas está difícil, viu? Controlar a proliferação do mosquito. E aí, vamos buscando alternativas para tentar manter esse mosquito mais longe da gente. O uso do repelente seria uma boa opção? A melhor barreira aí para tentar esse contato com o mosquito? Quem vai nos ajudar a esclarecer é a doutora Fabiana Romanello, que é infectologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, que já está em contato com a gente. Seja bem-vinda, Fabiana. Olá, boa tarde, obrigada. Sobre a pergunta se o uso do repelente é recomendado, se ele ajuda, sim, ele é recomendado, ele pode ajudar bastante, não é a única medida, mas ele pode ser de grande utilidade, sim, principalmente em locais com muita exposição ao mosquito. E existem formas mais adequadas para o uso do repelente ou não há tanta importância em relação a isso? Sim, existem. Ele deve ser utilizado em áreas com maior exposição, né, obviamente, que não estiverem protegidas. Devemos seguir atentamente as recomendações do fabricante e as especificações. É um produto aprovado pela Anvisa, a concentração das substâncias eficazes que esse repelente compõe. Então, isso a gente tem que estar atento para poder reaplicar conforme a recomendação do fabricante descreve no produto. Uhum. E procurar sempre que ele seja aprovado pela Anvisa, que ele tenha essa certificação pela Anvisa. E tem algumas opções, né, em creme ou em spray. Algum é melhor do que outro? Olha, na verdade, o que a gente tem que ter atenção é que existem 3 substâncias que são as consideradas eficazes pela Organização Mundial de Saúde e aprovada pela Anvisa, tá? Então, são a icaridina, o IR3535 e o DET. Essas são as 3 substâncias possíveis de estar no repelente que são autorizadas e aprovadas, que são consideradas eficazes. A diferença entre eles é o tempo que ele vai permanecer. Então, por exemplo, a icaridina, ela tem uma duração de até 10 horas. O IR3535 tem uma duração de 2 horas e o DET também. Então, é muito importante, independente dele ser em creme ou ser em aerossol, que ele seja reaplicado respeitando esse intervalo de tempo. Então, isso é o mais importante mesmo a ser observado. Uhum. Além disso, existem as concentrações ideais desse componente em cada repelente. Então, por isso que tem que ter aprovação da Anvisa, para ver se essa concentração é adequada. Porque se for abaixo do recomendado, não é eficaz, o mosquito tende a ficar resistente. Uhum. E vale para qualquer pessoa ou tem algum tipo de restrição para o uso do repelente? Olha, de maneira geral, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, porém, por exemplo, em crianças abaixo de 6 meses, não é recomendado, tá? A partir de 2 anos, a gente começa a ser, dos 7 meses aos 2 anos, na verdade, é recomendado que seja por um tempo menor e tem que ter também a concentração ideal, que é desse componente do DET, tem que ter, por exemplo, 10%. Então, isso tudo é especificado no rótulo do fabricante. Uhum. Mas, de qualquer forma, não deve ser usado em menores de 6 meses. Uhum. Gestantes, por exemplo, a Anvisa aprova. E nas outras pessoas, de maneira geral, é aprovado sim, a menos que tenha alergia a algum componente descrito na recomendação do fabricante. E aí tem aquelas pessoas que perguntam sobre alguns produtos naturais, que seriam os repelentes naturais, né? Citronela, por exemplo. Isso tem realmente uma eficiência? Por exemplo, a citronela, para ela ser eficiente, ela precisa respeitar uma metragem, precisa ter concentrações ideais
em uma metragem. Então, tem que ser bem rigoroso em relação a isso para ela poder ser eficaz. Se for utilizada em um lugar aberto, por exemplo, ela pode não ser tão eficaz. E os outros produtos naturais, nos estudos que foram realizados, o que demonstrou? Que, na verdade, para eles serem eficazes, eles precisam ter uma concentração muito alta, que pode ser tóxico para a pessoa. Então, não são recomendados. Doutora Fabiana, boa tarde. É o André aqui, obrigado pela presença. As autoridades de saúde estão falando bastante, reforçando a questão com relação ao carnaval agora, né? Mas uma dúvida que surge é a seguinte também. Muitos blocos de rua, as pessoas vão para a praia e outros lugares, enfim, possam tomar sol. E aí a gente também passa o protetor solar. Qual o conselho? Tem algum problema? Eu chego, passo o protetor solar, depois eu passo um repelente, passo um spray, né? Um spray nesse sentido que a senhora está falando. Enfim, misturar esses cremes, tudo isso na pele, pode acabar reduzindo essa defesa, pode trazer alguma alergia? Sim, muito importante essa pergunta, porque realmente preocupa muito agora no carnaval. E para utilizar o repelente após tanto o filtro solar quanto qualquer outro tipo de creme, perfume, deve ser aplicado por último e esperar um tempo mínimo de 15 minutos. Tá? Então, passou o filtro solar, tem que esperar 15 minutos para depois, no final de tudo, aplicar o repelente. Aí é a paciência, né? Principalmente considerando as crianças, né? Existe sim essa preocupação, né? São as alternativas, talvez, mas nada impede de adotar outras medidas de segurança, de proteção, né? Ou até do uso das roupas para ajudar. Sim, pensar, né, antes de ir para o local, se é um local onde está endêmico para dengue, está tendo um número de casos muito aumentado, sempre procurar diminuir a exposição, né, então deixar mesmo, se possível, com roupas cobertas, em um ambiente mais fresco. O ar-condicionado, para quem é possível, ajuda muito, porque diminui essa atividade do mosquito. E levar o repelente, né, junto. Então, por exemplo, aplicou o filtro solar, espera 15 minutos, mais ou menos em média, e depois, por último, aplica o repelente. Uhum. Interessante que seja dessa forma, para que ele seja eficaz. Com certeza. Aí também tem um questionamento aqui a respeito da vitamina B. Ela é indicada para também ajudar a espantar o mosquito? Olha, apesar de inúmeros benefícios aí que a vitamina D pode proporcionar, em relação à proteção para dengue, não tem nenhum estudo que comprove, nem para ela e nem para as vitaminas do complexo B. Aí perguntaram aqui também sobre o própolis. É a mesma situação? A mesma situação. Não há uma comprovação científica. Não podemos confiar no uso das vitaminas, né? A dengue, em sua gravidade, ela não tem uma relação direta, inclusive, com o sistema imunológico da pessoa, depende muito do subtipo viral, então não dá para contar com o uso de vitaminas como sendo um protetor. Uhum. E tem alguma possibilidade de algum produto, na verdade, atrair ainda mais o mosquito? Olha, isso também não tem nenhuma comprovação se pode atrair. Existem alguns estudos que analisam temperatura corporal, tipo sanguíneo, tipo de perfume em questão, mas também não tem comprovação quanto a isso. Então, é mesmo fazer a tarefa de casa para ajudar, né, nessa proteção pessoal, na coletiva, e buscar algumas ferramentas. Aí tem um ouvinte aqui falando que o valor do repelente ainda não é tão acessível também. Realmente tem que buscar alternativa, várias alternativas, por isso que é interessante, né, dependendo da dificuldade, evitar ir para áreas onde estejam endêmicas, com um número de casos muito elevados aí de dengue, e usar mesmo a roupa como proteção, porque protege bastante também.
Com essas orientações, a gente ajuda também o nosso ouvinte a buscar, né, possibilidades aí desse contágio com o Aedes aegypti, principalmente aqueles transmissores da dengue. Eu quero agradecer a infectologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, a doutora Fabiana Romanello, falando hoje aqui com a gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, eu agradeço também. Agora 3h02. E aí, já fez a sua tarefa aí de casa? Tem que fazer, tem